Fala aí, pessoal. Hoje estamos aqui para começar mais um programa de 140 anos de Figueira. Meu nome é Megan e hoje estamos com uma convidada muito especial, não é, Matheus? É isso aí, Megan. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus e também estarei por aqui. Hoje, a nossa convidada é a professora doutora Sônia Maria Queiroz de Oliveira. Seja bem-vinda, professora. A senhora podia se apresentar para a gente, só para o público conhecer a senhora? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme formos assistindo, né, as apresentações, o YouTube. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Sônia, eu nasci em Valadares, aqui pertinho, aqui na beira do Rio Doce, vamos dizer assim, aqui no centro da cidade. E sou criada em Valadares, estudei em Valadares, formei em Valadares, trabalhei em Valadares, a vida trabalho e atualmente estou concursada, lotada na Universidade Federal Juiz de Fora, como professora federal, né, ok. Eu estudei aqui nesse colégio estadual, a minha vida de adolescente, formei, como disse, na própria Univale, que não era Univale, tínhamos outro nome, né, e continuo por aí, estamos aí. Eu formei e fiz minhas graduações, eu tenho mais de uma graduação. O último título meu que eu fiz, o doutorado em comunicação, de uma forma interdisciplinar entre a seara das ciências humanas, da comunicação e das ciências sociais aplicadas do direito, que nós temos formação nessas duas grandes áreas. Nós trabalhamos, entendeu, com a história da comunidade, da população, das pessoas surdas inseridas no contexto de Governador Valadares. Bem, neste contexto, passamos para buscarmos um pouco da história a respeito desta comunidade. Como ela não era inexistente, é praticamente inexistente, fomos até a chamada União Operária, para poder vermos se tínhamos algum registro. Chegando lá, também nos deparamos apenas com os livros de atas e que não existiam, tá? Nada escrito, nada ordenado conforme a história. Então, aí nasceu a nossa possibilidade, a nossa oportunidade de escrevermos sobre a União Operária. Lembrando que a União Operária é uma instituição que teve com menor aprendiz à época de sua formação, de sua criação, e que era o meu pai, ok? Aí é que está o nosso namoro e o nosso interlace com a União Operária. E depois que a União Operária teve um período esquecido, tá? Nós tivemos um momento de revitalização. E olha para você ver que ironia do destino. Na revitalização, nós tivemos o pessoal dos bancários, dos sindicatos bancários. E entre os sindicatos, os associados, né, os bancários, tinha um que, né, levantou assim um oizinho para mim e acabamos casando. Então, eu sou nascida nessa história e casada com essa história. Bom, pessoal, no último episódio conhecemos o contexto histórico da nossa cidade. Falamos sobre o comércio, do ciclo da madeiras, da mica, do café e cereais. Tivemos alguns convidados que narraram a nossa história de uma perspectiva diferente. Hoje continuaremos a contar essa história com a professora Sônia, que tem muito a contribuir para o resgate da história de Figueira. Hoje, governador Valadares, e o tema de hoje é sobre a União Operária Beneficente de Figueira. É isso mesmo, Matheus. O Matheus falou muito bem. E já temos a primeira pergunta para a professora. Professora, fala pra gente, quando nasceu a União Operária Beneficente? Bem, a União, Beneficente, pessoal, perdão. ok. A União Operária, ela nasce nos idos de 1935. Pela ata,
a qual eu tive acesso e nos relatos escritos nesta ata, o primeiro encontro vai se dar no mês de fevereiro, para efetivamente ela ser registrada em março, ok? No ano de 1935. 1935, nós ainda não temos governador Valadares, né? Figueira do Rio Doce. E também o desenho, né, geográfico, territorial, bem diferente. Pelos escritos, eles fizeram uma reunião em um bar, chamado um bar do senhor Chaim, tá? Este bar deveria estar aqui na mediação, na Avenida Minas Gerais, aonde estaria atualmente Magazine Luiza, que ali tem um beco, né, uma ruelazinha que liga a Minas Gerais à Rua Peçanha. Ali naquela mediação, a minha época, né, de mais jovem, a gente conhecia como Beco do Canguru, porque tinha um supermercado onde é o Magazine Luiza que chamava Canguru, ok? Aí, para essas mediações, eu não sei determinar o espaço real, mas nessas mediações devíamos ter o bar do senhor Chaim, e eles saem dali e vão caminhando, entendeu? Por esta, digamos, Marechal Floriano, que era também uma única rua central e principal que devia ter nessa localidade, chamada Figueira do Rio Doce, e caminham até onde foi doado esses terrenos, né, por uma pessoa que um dos participantes, um dos fundadores, doou esses terrenos, que devia ser longe para Dedéu, que é onde está o Colégio das Irmãs, ali na Rua São João, e foram andando e fizeram essa caminhada, façam o registro nos anos 1935, e é onde nasce essa instituição, ok? Professora, essa união nasceu com qual objetivo? Bem, o objetivo dela era um objetivo assistencial. Por quê? Nós estamos ainda num período histórico, né, aonde o assistencialismo é que impera aquela época, porque nós não temos ainda, é a Terceira República, que nós vamos estar vivendo a época da Terceira República pós-império. Nós estamos saindo de um sistema semicolonialista para uma república com inícios de direitos, de questionamentos, uma época que vai ser uma época fervilhante de 1930, mas ela ainda tinha e deveria ter, que era a única que poderia suportar as questões para com o público que ela buscava alcançar, as questões de assistencialismo, tá? O assistencialismo social. Bom, professora Sônia, é verdade que seu pai foi um dos fundadores da União Operária Beneficente de Figueira? E você poderia nos contar um pouco sobre o engajamento dele com essa causa e como a sua mãe recebia essa participação do seu pai na União Operária? Bem, eu suponho que ele, como menor aprendiz, deve ter sido muito difícil para ele, porque o pouco que eu me lembro de minha avó são tradicionalistas, entendeu? São pessoas muito religiosas e devem ter pensado naquela situação como, sei lá, entende? Como assim? Estranho, como hoje em dia a gente estranha. Muitas vezes as pessoas que se engajam em greves, em lutas, a gente tem ainda um certo pezinho atrás. Bem, o meu pai, ele sempre foi muito dinâmico, que eu me lembro dele, entendeu? Muito dinâmico, muito trabalhador, muito responsável. Estudou no colégio dos padres, né, no colégio Bituruna, até o fundamental, né, a época. E ele era bem engajado, apesar de não gostar de muitas falas. Quando conheceu a minha mãe, ele estava no exército, né? Ele foi prestar o exército e tal, e conheceu em Belo Horizonte. A minha mãe já vem de uma família bem mais tradicional, bem mais fechada, bem mais preconceituosa. O resto da minha família vai me matar, mas o pior que é, entendeu? E ela detestava a União Operária. Achava que ali era um antro de perdição.
Quantas vezes eu ouvi falar que ali não prestava, ali só tinha moças doidivanas. Ela gostava de usar muito essa palavra. Por quê? Seriam pessoas que já estavam à busca dos seus direitos, estavam à frente do seu tempo. E ela foi criada dentro de um recato de semi-internato em Belo Horizonte, com água potável, tudo dentro de casa. E veio morar na beira do Rio Doce, sem água, sem luz, sem nada. E com uma pessoa que estava ali brigando pelos direitos de outrem. Olha para você ver, é muito difícil uma pessoa que veio, né, de uma situação financeira diferente, visualmente bem díspare, porque o meu pai era bem moreninho. Moreninho, a gente, né, vamos colocar os pingos nos i. O meu pai era quase negro. E minha mãe, bem loura dos olhos azuis, criada em colégio interno de irmãs. Então, assim, bordava, fazia tudo. Então, para ela, aquilo ali era exatamente o oposto do que ela poderia entender. Porém, tinha uma coisa a que se perceber. Ela nunca o proibiu de ir. Ela não acompanhava, mas também não proibia. O que é meio estranho para a época, né? Não que ele fosse obedecer, mas era estranho porque, né, meio antagônico, né, meio esquisito, né, a gente prestar atenção nisso. A pessoa, né, difícil de entender, né? A pessoa que não aceita, que não quer, mas também não obstrui, não obstáculo, não põe nenhum obstáculo e aceita e incentiva que ele fosse. Sim, É estranho, né? realmente. Professora, tem como a senhora falar um pouquinho para a gente sobre a questão da União Operária ser considerada um corte temporário de divisão de água na história de Figueira? Bem, então vamos pensar. Nós estamos nos idos de 1935, né, quando ela foi criada. Se a gente parar um pouquinho e pensar, vamos buscar aqui pela história. Me corrigem se eu fizer alguma lembrança ainda fora de contexto, né? Mas vamos tentar trazer aquela época para contextualizar para cá. Então, vamos lá. Nós temos a América do Norte. 1929, grande queda, né? A queda da Bolsa. Aí nós temos o crescimento. O New Deal, né, o novo ideal econômico, as mulheres bonitas se enfeitando, aquele boom dos bebês, né, aquela pós-Primeira Grande Guerra, aquela história toda. Aí nós temos, na Europa, do lado de cá, os anos 30, nós vamos, nessa década 30, 40, nós vamos ter o fervilhamento da mente sã, corrupção, a Segunda Grande Guerra, o nazismo, o fascismo, né? A gente não precisa entrar nesses detalhes, mas a gente sabe que vai estar fervilhando. Aqui no Brasil, no território Brasil, nós temos 30, em Getúlio. Nós não temos internet, lógico, né? Mas tudo chega, né? Tudo chega. Então, a movimentação América, Europa, Brasil, nós temos Código Penal, Código Civil, nós temos CLT, as questões trabalhistas do nosso Getúlio, né? E nesse crescimento, nesse boom, desenvolvimento, as uniões operárias vão explodir para tudo quanto é lado, entendeu? As associações. É tanto que nós ainda temos as sobreviventes aqui em Teoflotone, nós temos ainda aqui em Valadares e uma no Mato Grosso, tá? Que são uniões operárias que sobreviveram, com esse intuito, tá? De ajudar, de assistencialismo, né? Para com a classe trabalhista e outros profissionais que viessem a associar a essa instituição. Okay? É neste contexto que a gente tem o nascimento das uniões operárias. Professora, muito interessante, tá? Sônia, e quanto à influência da União Operária em relação à questão do ser cidadão no território de Figueira e um ser associado de uma organização denominada União Operária? Bem, aí é que está. A palavra cidadão, ela nos pede um exercício de direitos. E para você exercer os direitos, você tem que ter conhecimento. Então, nós não temos conhecimento de direitos, nem tão poucos direitos. Nós estamos na Terceira República. Então, ainda é um nascedouro. Mesmo sendo assistencialista,
sobre a minha perspectiva, quando eu volto aqui no livro que nós buscamos e nós reescrevemos, né, aqui no livro que nós fizemos, né, sobre a União Operária, o resgate de uma história, lá no seu artigo 1º, diz assim, né, que Estado de Minas Gerais, União Operária, por tempo determinado, que se comporá de operários de ambos os sexos. Então, quer dizer, se comporá ambos os sexos. Nós estamos ainda numa sociedade machista. Então, se traz aqui de ambos os sexos, aí a gente já começa a ver como é que eu vou dizer para você? Esse reflexo de que como que essa União Operária estava à frente do seu tempo, né? Porque é um primeiro. E de qualquer nacionalidade. Então, quem quer que fosse, que procurasse, desde que cumprisse nos termos do estatuto, o resto que está aqui escrito, seria bem-vindo. Então, assim, está à frente do seu tempo, no meu entendimento, para começar, tá? Então, ser cidadão, quando você busca, coloca no mesmo patamar mulheres, homens, ambos os sexos, já começa, então, um bom reflexo, uma boa apresentação, um bom indicativo de que era uma associação, uma instituição que estava à frente do seu tempo. Professora Sônia, interessante essa conversa. Nós vamos terminar, mas antes eu quero chamar um breve intervalo. É dia de festejar. Completo 86 anos de muita história. Uma história que começou há muito tempo. Você não pode contar a história de Valadares sem contar a história de Figueira. Tenho o Pico da Ibituruna e sou banhada pelo Rio Doce. A fé me mantém forte. Enquanto moldamos nosso passado, nos preparamos para o futuro. Sou gente que vibra, acolhe e se dedica. Trabalho duro. Vou além das linhas do mapa. Sou a soma das histórias de todos. Sou o riso das crianças, o empoderamento juvenil. Sou música, esporte, sou cultura e educação. Tenho uma culinária única. Eu sou Governador Valadares. Olá, pessoal! E hoje estamos aqui com mais um programa de Figueira 140 anos. E hoje estamos com um tema muito interessante, que é a União Operária. Você sabe o que é isso? Então, falamos hoje, hein? Se você chegou agora, estamos no YouTube. Assista ao programa completo, tá muito interessante. E é isso aí. E temos outra pergunta para a professora Sônia. Professora Sônia que está aqui explicando para a gente sobre esse tema maravilhoso abordado. Vamos lá para a pergunta. Professora Sônia, a senhora pode nos contar sobre a criação da Vila Operária? Bem, vamos lá. A Vila Operária era um dos objetivos que constava no Estatuto e ela começou a ser realmente, entendeu, implantada, a Vila Operária. Porém, quem poderia melhor explicar para a gente, né, por motivos de saúde, hoje não pôde estar presente conosco.
mas eu vou tentar reproduzir o que nas entrevistas, quando a mãe dela ainda estava viva, entendeu? Contou como é que seria. A União Operária seria que nas mediações do Esplanadinha, do Esplanada, entre o Esplanada e o Esplanadinha. Porque, na verdade, seria o quê? Terrenos do fim do mundo, vamos dizer assim, naquela época. Porque nós teríamos como referência na oralidade, na história oral, tá? Tem-se como referência um cemitério indígena ali onde seria o Democrata. Porém, também não conseguimos identificar nada realmente escrito, apenas oralidade, tá? A oralidade, a conversa que a gente teve com determinadas pessoas que ainda estavam vivas, né, à época, né, que fomos buscar esses dados. A Vila Operária, ela estava aqui nessa região da Rua Oswaldo Cruz, né, por ali, perto do Democrata, e ela seguia um padrão de modelo aonde eles tinham aquelas casinhas que tinham o telhado, tipo um telhado chamado modelo da calha, né, inglesa, né, a água inglesa, alguma coisa nesse sentido, que é um padrão que veio com um senhor que esteve por aqui em Valadares, essa época da ferrovia, certo? Bem, as últimas casas já foram destruídas, tá? Porque foram vendidas o terreno e agora vai ser construído um prédio e tal, né? Mas essa vila, ela existia com este propósito de acolher, entendeu? Para com o direito de moradia às pessoas associadas à União Operária. Muito interessante. Professora, e quanto à questão das mulheres naquela época? O que você nos explica? Bem, pelo que eu li e pelo que eu pude assim sentir sob a minha perspectiva, a minha visão, tá? Que dos relatos que estão ali contidos nas atas, nós temos mulheres, né, que foram participantes, temos logo em 38, né, 35, 38, presença de mulheres nas atas, tá? Presença nas atas, nas reuniões. Uma disputou uma secretária, né, como uma parte da secretária e tal, e elas estavam ali, sim, presentes, tá? Participantes, atuantes, e era uma presença, não era tímida, não, porque é quantitativamente, tá? Nós temos a assinatura de mulheres nas atas, quantitativamente. Qualitativamente, eu não sei dizer, porque as falas das mesmas não foram registradas. Mas eu posso pressupor, pela motivação de ter participado de uma chapa que disputou a direção, uma mulher, né? Não a direção, mas ela estava lá como composição de chapa na secretaria, como secretária, uma das primeiras secretárias. Então, a participação, a gente pressupõe ser ativa. Interessante. Professora, quando e como ocorreu a inserção da primeira mulher? Foi, como eu te disse, foi em 1938, né? Você vê aqui na introdução do livro, 1938, no livro de Atas, consta lá o nome da senhorita. Está escrito, né, com todas as letras, senhorita Virgínia Castro. É a primeira, tá? Depois aí nós temos a dona Maria Monteiro, Maria Madalena Gomes, novamente a Virgínia de Castro, bem proativa, entendeu? E aí outras, a primeira foi, então, em 1938, no mês de agosto. Sim, professora, interessante. Professora, como a União Operária cuidava desse ponto? Das mulheres, perdão. O Das ponto mulheres. Isso. Bem interessante a sua pergunta, tá, meu lindo? Era interessante. Tinha uma visão, não vou dizer paternalista, não. Eu não entendo assim, não. Eu, no primeiro momento, até poderia ter entendido, mas depois a gente começa a perceber que
havia uma preocupação em ajudar aquela pessoa para além do enxoval, tá? Para quando a moça associada fosse casar, ou as filhas do associado, para além do enxoval, nós tínhamos cursos profissionalizantes, claro que eram os cursos da época, né? Cozinhar, bordar, essas coisas assim. Mas eram cursos profissionalizantes, então havia uma preocupação, sim, para com as mulheres, entendeu? E a escolinha também, que havia cursos também de alfabetização. Tinha muitas mulheres que participavam? Bem, como eu te disse, né, quantitativamente, eu não me lembro aqui o quanto, mas havia sim registro com as devidas assinaturas. E a maioria eram senhoritas, então moças solteiras. A senhora lembra qual foi e quem foi a primeira mulher que fez parte desse processo? Assim como eu lhe disse, né, foi a dona Virgínia de Castro, no mês de agosto, Ah, em sim. 1938, né? É interessante, eu até tentei localizar, mas Virgínia Castro é um sobrenome, e aí ficava difícil quando a gente ia tentar buscar a existência de um rastro de alguma coisa. Fui até ao cemitério central de Santo Antônio para poder verificar, entendeu? Mas não consegui localizar ninguém com esse nome simples, só 2 nomes, Virgínia Castro, porque não tem filiação, aí fica mais difícil, né. Como a senhora falou, se eu não me engano, era senhorita Virgínia. Senhorita, né, que aí depois deve ter casado, deve de ter acrescido o nome, então fica mais difícil. Com certeza. Professora Sônia, no capítulo 13 do Estatuto da União Operária Beneficente de Figueira, o que a senhora consegue perceber sobre a cultura e a sociedade de Figueira pelas regras e punições relacionadas à saúde? Ok, então eu vou falar para você igual como a gente fala com os alunos, né. Quando eu vou para o curso, por exemplo, do direito, aí eu falo: "Não é o que a regra está dizendo, é o que ela pressupõe no não dizer". Então vamos lá. Quando eu trago aqui as penalidades, quando foi trago as penalidades, né, no estatuto, você começa a perceber como que era a questão socioantropológica, entendeu? Cultural, do entorno, através das penalidades. É muito simples da gente começar a perceber. Não é inventar, é perceber o que aquilo não veio escrito. Por exemplo, quando traz assim, ó, perturbar assintosamente a ordem dos trabalhos da sessão ou faltar ao respeito e acatamento devido a qualquer pessoa presente. Então, isso mostra, indica para a gente o quê? Que deveria ter ocorrência das faltas. Aí a gente, né, busca, quando a gente lê as outras penalidades, você vai ver que há uma penalidade por se encontrar bêbado, né, o ébrio, né, contumaz, aquele repetitivo. Então, nós vamos ver que o alcoolismo devia estar presente, mais presente neste território naquele período. E que fazia com que as faltas, né, as faltas, falta de respeito, de acatamento. Então, nós vamos no pressupor, né, a falta de educação, o machismo, o alcoolismo associado a essa situação, entendeu? Então, são pessoas que ainda precisavam de um certo trabalho, né, sociocultural de respeito com o outro independentemente do seu sexo, né? Tem lá também praticar ação desonrosa dentro ou fora da sociedade. A desonra, aquilo que não é honra, é muito subjetivo, mas à época a gente pode perceber atos obscenos, né? Situações agressivas, atos agressivos, violentos e tal. Eh, Fomentar ou procurar rivalidade ou desarmonia dentro da sociedade. Por ser ainda uma sociedade que nós estamos saindo do sistema semicolonialista, né, colonial, né, e tal, para a república, né, do império, terceira república, não é tão assim, não estava tão. Hoje em dia a gente tem tantas dificuldades ainda na coisa pública, né, Sim. na república, né, e então o bem comum, então a gente procura, né, entender aqui que as fofoquinhas,
As brigas, Sempre tem, picuinhas, sempre né? tem. As questões. Hoje, né, tão fomentar nos fake news, É. né? Devia existir e com agressividades. Outra também, deixar de pagar as contribuições. Mas essa daí é necessária porque a instituição tinha um projeto de, né, beneficente, de ajuda, né, ao próximo, aos seus associados e a quem a dela buscasse também. Então, a necessidade da mensalidade paga. Então, é esse o contexto histórico, né, socioantropológico, que a gente pode pressupor das questões existentes neste território, aquela época, através dessas penalidades. Professora, a senhora disse sobre vários princípios, né, que ajudar um próximo. A senhora poderia nos contar sobre um pouco mais desses princípios? Bem, não sei se está aí no roteiro de vocês, mas entre os princípios que norteavam a associação, né, a União Operária, além da ajuda, né, beneficente para com seus associados, ela também se estendia aos familiares, né, e a quem a procurasse, certo? Então, assim, são princípios que a gente pode Bom, pensar. professora, desculpa te interromper, mas Sim, eu sei que tem vários princípios, né? Como defesa jurídica, defesa isso, social, isso, auxílio funeral, né? isso. E isso é impactante, né, para a sociedade naquela época, principalmente. E a senhora comenta, tem outros princípios ou não? Não, são vários, né? Tem outros azuis que a senhora queria falar pra gente? Bem, seria interessante a gente voltar ao contexto sócio-histórico, antropológico da época. Do contexto que 1930, 1940, nós temos aqui, por exemplo, vou deixar aqui à vista, né? Este é nosso, que é um livro da nossa colega professora Maria Terezinha Bretas Vilarino, professora do Gestão de Território, da Univale, tá? Do mestrado. A tese dela de doutorado foi sobre os hábitos culturais e cuidados com a saúde, resistências e mudanças no sertão do Rio Doce, que é exatamente a nossa região. Então, quando a gente começa a buscar o que está escrito na ata, com outros professores, com outros livros, com outros registros históricos, já, né, devidamente verificados, a gente vê que a União Operária estava realmente à frente do seu tempo. Isto é impecável e inegável, tá? Estava bem à frente do seu tempo. Nós vivemos uma época, em 1930, que de muita doença. As doenças endêmicas, tá? As doenças que estão presentes no território e não são tratadas. Então, assim, muita morte. Vamos pensar tipo Covid, né? Para vocês tentarem até visualizar. Viram lá pela televisão, nós vimos que lá em determinados lugares da Europa, nós tivemos, né, aqueles pessoas, né, enroladas em panos e perfilhadas para poder serem devidamente enterradas, fazendo um enterramento. Aqui em frente à União Operária, passava o cortejo, a pessoa enrolada no lençol, no pano, porque não tínhamos, entendeu? O dinheiro suficiente para poder fazer um baú, um caixote, uma caixa, entendeu? Que tinha, mas era pouco, entendeu? Eram poucas pessoas, e muitas doenças, e muitas. Não dava conta, tá? O sistema de saúde não dava conta. Então, a União Operária, olha para você ver, um dos momentos bem marcantes, ela fornecia um dinheiro, o enterramento, tá? E existia na cemitério de Santo Antônio um pedaço, um territóriozinho pequeno para com a possibilidade dos enterramentos serem ali, do pessoal da União Operária, tá? Ali no Santo Antônio, no cemitério de Santo Antônio. Então, o pessoal fazia o enterramento,
comprava-se, fazia um caixão, tanto que até depois de um tempo houve uma fábrica, tá, de balaú, de urnas funerárias, tá, na União Operária. E eles, entendeu, além deste momento, não acabava aqui não. A família, havia uma ajuda para que a família, entendeu, principalmente se fosse o chefe, tá, da família que tivesse falecido, para que a família continuasse, entendeu? Uma sobrevivência naqueles primeiros momentos. Então, assim, é espetacular esta história, certo? E que depois, com o tempo de desentendimento, de mudanças, aí nós vamos ter mudanças políticas, para com vem a ditadura, né? E aí há a suspensão, a paralisação de todo este trabalho que existia, que só vai ser retomado na democratização, na redemocratização, que é nos anos 80 que vão ocorrer. Maravilhosa essa história, né? Hoje é muito bom a gente saber sobre a história de Figueira, né? Sobre os princípios, sobre a cultura. E é interessante da gente aprender, né? Da história de Figueira. E, bom, nós estamos chegando ao fim de mais uma conversa. E eu gostaria de saber se a senhora quer deixar um recado ou falar mais alguma coisa para o público. Bem, Porque é interessante saber mais sobre aquela época, não é mesmo? eu não peço desculpas se eu não consegui ser fiel aos relatos que eu consegui ter através dos registros das atas. Agradeço muito a Glorinha Fernandes, que era secretária da União Operária, que, ao tempo que nós buscamos, né, saber sobre. Olha, para vocês verem, eu estive na União Operária, para além de conhecer, de ter acesso ao espaço onde estão localizados todos os sindicatos, entendeu? Os sindicatos, cada um tem um espaço ali na União Operária, naquele espaço chamado União Operária, nós temos sindicatos bancários, sindicato dos eletricistas, etc, etc e tal. Então, para além, entendeu, deste recebimento que eu tive, desse acolhimento da senhora Glorinha Fernandes, que me mostrou todos os livros, me disponibilizou para que a gente trabalhasse, né? Eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de estar fazendo um doutorado, o qual eu fui buscar a respeito da história das pessoas surdas no território de Governador Valadares. Então, eu busquei na Cúria e tal, e bati na União Operária. E lá me foi apresentado esta possibilidade de produzir esse registro histórico. E, além disso tudo, e concomitantemente, eu agradeço muito de ter sido filha de uma pessoa que, mesmo à época dele, entendeu? Eu penso que ele batalhou contra e foi ser um menor aprendiz na fundação de uma instituição que eu tenho certeza que meu pai não tinha um mínimo de conhecimento que seria aquilo. Ele deveria estar ali no oba-oba, entendeu? E continuou depois, né, mesmo que casado. E o interessante é que, quando houve a redemocratização, eles reuniam na varanda da minha casa, quando eu ainda era solteira, né? Eles reuniam, o seu Joaquim, o seu Antônio Cecílio, que era um juiz de paz. Eu tinha, na minha memória afetiva, de que ele seria o meu avô, e não meu avô verdadeiro, porque eles eram parecidos na feição, entendeu? Então, assim, eu via-os reunidos na varanda da minha casa, da minha mãe, né, ainda viva e tal, que da Marechal Deodoro, bem no centro de Valadares, e aquela conversa com medo, porque era um momento de ainda pós-ditadura, né, pós-momento mesmo de abertura, mas era um momento de medo. E eu escutava eles falando e não dava muita bola, não. Comecei a dar um pouco de bola quando comecei a namorar com o meu marido, entendeu?
Aí, olha pra você ver como é que o mundo é engraçado, né? As coisas vão se engendrando, né? Vão uma rede, né? E depois, com o doutorado, tive essa oportunidade. Então, eu tenho que agradecer muito a história, agradecer muito a vida, agradecer muito as oportunidades e que eu deixo para os alunos que estiverem ouvindo, para vocês que estão ouvindo, entendeu? Para os alunos mesmo da periferia, que estão um pouco distante daqui do centro, mesmo os do centro, conheçam a história do seu território, de onde você nasceu, onde você vive, porque é sua identidade. Mesmo que você não goste dela, mas é a sua identidade. É aquilo que você precisa saber para você poder defender e falar, não, opa, peraí, aqui nós temos sim. Não me agrada, mas tivemos sim uma instituição, ou me agrada, amo, luto, mas tivemos uma instituição que foi uma instituição voltada para os interesses, principalmente dos trabalhadores, independentemente do sexo, associados na União e mesmo os não associados, ela conseguiu alcançar. Seria um pré-sindicato. Professora, eu acharia legal se a senhora mostrasse a capa do livro para os nossos telespectadores, né, para eles conhecerem mais. Eu também gostaria de perguntar se esses livros estão à venda ou estão disponíveis lá na biblioteca pública. Estão disponíveis na biblioteca pública, em todas as bibliotecas eu procurei entregar, entendeu? Da Univale, na União Operária existe ainda também, entendeu? Para serem doados, mas como foi feito com recursos próprios, né? Então nós fizemos pouco, mas entregamos em torno de 10 exemplares para as bibliotecas. Este outro, que é da professora Maria Terezinha Vilarino, também foi feito, entendeu, com recursos públicos, mas ele está disponível, salvo engano, se eu não me engano, ele está disponível, este o dela não. Este o dela acho que foi feito com recursos próprios, mas está disponível na biblioteca da UFJF, eu também levei, porque nós trabalhamos com os alunos, né, com a história da saúde no território de Valadares, né, os nossos alunos, e temos na biblioteca municipal, na biblioteca pública e nas escolas particulares. Algumas nós conseguimos agraciar. E é isso, professora, muito obrigada. A senhora trouxe muito conhecimento pra gente, coisa que a gente, tipo assim, nunca tinha ouvido. E muito obrigada de verdade mesmo, a gente gostou muito. É legal saber que temos, tipo assim, projetos que ajudaram pessoas, entende? E é isso, pessoal. Continuem ligadinhos em todas as nossas redes sociais, @SmedGV. E esse programa foi muito bom, viu? E o próximo vai chegar nesse nível também. Muito obrigada a todos pela participação. Um beijão no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.